Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Hoje, gente, primeiro vídeo de 2018 e como não podia deixar de ser, vamos falar sobre as eleições que vão acontecer esse ano. O Sai da Matrix ficou aí um pouco mais de 20 dias sem publicar vídeo, porque em função de final de ano, escola e tudo mais, eu fiquei muito atarefado e além disso eu também fiquei um pouco sem ânimo para gravar, diante do nosso quadro socioeconômico que no meu entendimento é muito grave. E é por isso então que eu vou começar 2018 falando de algo que eu considero bastante importante, que são as eleições que vão acontecer. Bem, gente, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para todo mundo que me acompanha deixar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se quiser dar aquela força mesmo, nos ajude na vaquinha virtual no nosso Apoia-se. O link vai estar aqui na descrição. Bom, gente, 2018 é ano de eleição. Ano sim, ano não, a gente tem eleição no Brasil. E ano que vem vai rolar para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Vamos eleger 2 senadores. O que está pintando aí, no meu ver, é uma eleição que é possível que tenhamos muitos candidatos a presidente. Algo parecido com o que rolou lá na eleição do Collor. Na primeira depois da redemocratização. O ambiente político é esse que todo mundo está vendo. Um Brasil pós-golpe, aonde um conjunto grande de medidas que mudaram, vamos dizer assim, a relação do Estado brasileiro com o povo brasileiro. Essas mudanças que foram feitas sem legitimidade por um governo que não consegue nem 5% de aprovação. Entender todo o processo que aconteceu no Brasil, com a derrubada da Dilma e esse governo Temer, é um processo que demanda muito tempo e nós não vamos tratar aqui nesse vídeo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo alguns vídeos que eu fiz na época que estava acontecendo o impeachment, aonde eu coloco muitos desses fatores que são importantes até para que a gente consiga entender o que está para acontecer na eleição deste ano. Bom, gente, a gente está polarizado, o Brasil segue polarizado. Essa polarização, ela foi necessária para causar o ambiente social que proporcionasse o golpe de Estado que rolou. E essa polarização hoje tem 2 nomes principais. E é a partir desses 2 nomes de candidatos a presidente que eu vou derivar a condição do que eu imagino que possa ser as eleições de 2018. Esses 2 nomes são Lula e Jair Bolsonaro. Você deve estar dizendo, Humberto, o Bolsonaro é uma piada, nem mesmo a direita quer ele. De fato, eu concordo e eu vou chegar nesse ponto, mas o fato também que a gente tem que admitir é que a direita não fez nenhum nome, eles não têm um nome de consenso. E nisso o Jair Bolsonaro acabou se fortalecendo a contragosto até mesmo de grande parte da direita tradicional brasileira. E do outro lado tem o Lula. Bom, aí a gente consegue entender que são 2 candidatos problemáticos. Primeiro, o Bolsonaro, que além de ser um embuste completo, além de ser um cara que só bravata, aquilo tudo que ele defende, ele não é. Então, vai ser fácil desmascarar ele, como já está acontecendo. Eu já volto a falar do Jair Bolsonaro. E do outro lado tem o Lula. Bom, o Lula, que é esse grande líder popular brasileiro, o último dos grandes líderes ainda vivo no Brasil, uma figura controversa, mas que envolve sempre paixões, mas que provavelmente, no meu entendimento, não vai ser candidato. Ou até pode ser, mas de qualquer maneira é uma candidatura preocupante, uma candidatura que pode não se efetivar. Agora, dia 24, aqui em Porto Alegre, provavelmente Lula vai ser condenado em segunda instância. Isso, no meu entendimento, está dado. Eu não sou advogado e eu suspeito que haja alguma maneira de o Lula poder, mesmo assim, concorrer via liminar. Se algum amigo advogado estiver vendo o vídeo aqui e quiser conversar comigo a esse respeito, eu converso aí nos comentários. Mas o fato é que se isso acontecer, se essa hipótese for possível, isso vai causar uma insegurança para toda a eleição. Lula tem um potencial de, quem sabe, brigar para ganhar as eleições. As pesquisas, por enquanto, dizem isso. Ainda que eu pense que as pesquisas, neste momento, dizem pouco sobre o resultado final das eleições. Mas, de fato, o Lula é uma força muito grande. E ele concorrendo com liminar ou não, ele vai causar um grande rebuliço e tem chances
de vencer e é provável figurinha no segundo turno. Se isso acontecer, nós já vamos ter um grande problema. No meu entendimento, todo esse ambiente de instabilidade política não se resolve. O Lula está apostando que ele vai conseguir resolver, que ele vai continuar tendo lá a sua política ambígua e vai conseguir reconquistar o apoio desses caciques que sempre o sustentaram no poder na sua velha política de conciliação de classes. O Lula ainda acredita que vai conseguir fazer isso a partir do momento que ele conta, por exemplo, que a direita não tem um nome. Então ele pensa, olha, pode ser eu o nome da direita. Vocês podem estar achando um absurdo o que eu estou falando, mas na minha opinião, não é. O Lula já sinalizou que não tem problema nenhum em subir no palanque com o Renan Calheiros. Porra, gente, o Renan Calheiros foi o cara que deferiu o golpe, ele era o presidente do Senado. Aí você pode dizer, ah, Beto, mas ele tinha um voto só. Gente, a gente tem que entender que o presidente da Casa Legislativa, ele tem N maneiras de acelerar ou de atrasar o processo. Vamos lembrar do que o Eduardo Cunha fez na Câmara para que tudo aquilo acontecesse em tempo recorde. Você pode até dizer, não, mas o Renan mais ou menos fez um jogo duplo. Gente, esse é o jogo normal deles. Nem todo mundo é um gangster tão cara de pau quanto o Eduardo Cunha. O Lula é um personagem controverso. Eu acredito que os governos do PT, do modo geral, eles tiveram avanços sociais e econômicos muito relevantes, significativos. Mas eu vejo nessa política de conciliação de classes do PT algo, no mínimo, problemático. E eu acho que esse modelo simplesmente se esgotou. O fato é que é muito difícil a gente fazer um prognóstico, porque o Lula é um cara muito esperto. Ele está tentando fazer com que os mesmos setores que se organizaram para derrubar a Dilma, estou dizendo ali os oligopólios da mídia, a burguesia nacional, os rentistas nacionais, ele acredita que pode fazer com que essa galera veja, não, me acompanha porque eu de fato posso conseguir, me deixem vencer, escolham lá o candidato de vocês, como vocês sempre fazem, mas me deixem concorrer, porque se eu ganhar, nós vamos voltar a ter o que nós tínhamos antes. O Lula vai ter a desculpa para a ala da esquerda que o elege, que olha tudo que foi feito, olha o tamanho do abismo social que foi criado, agora nós vamos ter que, aos poucos, corrigir tudo isso aqui. Com isso, ele ganha tempo para ainda ter o apoio desses grupos que ele está buscando. Eu acho que hoje a coisa está dividida. Está dividida justamente pela inabilidade da direita de ter um nome para ser presidente. Eles até podem testar, que nem testaram lá o Luciano Huck, que viu que não ia dar muito certo, é mais fácil ele ficar onde ele está. Testaram o João Amoedo, o Bernardinho, se cogitou o Joaquim Barbosa. O primeiro teste aconteceu com o Dória, né? E o Dória, esse se afundou sozinho, acho que está fora do páreo. A inabilidade da direita de criar um nome fez ressurgir o nome de Geraldo Alckmin, que hoje parece ser o nome mais forte neste campo. O Alckmin com sua postura um pouco mais moderada, um pouco mais de entender o nosso jogo da política. Pode ser ele, quem sabe. Mas o Lula sabe que é um cara que não tem força o suficiente. E parte da direita sabe disso também. Do outro lado aparece quem? Jair Bolsonaro. O cara das bravatas, o cara das frases feitas, um cara sem um mínimo de condição intelectual para disputar uma eleição. Esse cara, nessa onda de despolitização, que no meu entendimento é uma das críticas que eu tenho aos governos do PT, sim, porque sem despolitização não poderia rolar essa política de conciliação de classes que sustentou esse governo o tempo todo. Só que essa despolitização criou figuras bizarras como o Jair Bolsonaro. Pois é, o Jair Bolsonaro, surfando essa onda, vem ganhando popularidade. É claro que ele tem uma rejeição monstruosa e claro que para mim ele chegou num teto, mas hoje ele é o nome mais forte do campo de oposição ao PT. A direita sabe que não pode contar com ele. Ele é muito instável. É um cara que é óbvio que vai ser manipulado como ele sempre foi. Mas parte dessa direita acredita que Jair Bolsonaro é um problema. E outro que o cara não tem partido, né, gente? Esse é talvez o maior entrave do Bolsonaro. Ele não tem partido. Para se eleger presidente, é necessário capilaridade. Tu tem que estar num grupo, numa coligação, preferencialmente com um partido de ponta que tenha penetração, sobretudo no interior. O PT só chegou ao poder quando conseguiu essa penetração. Antes disso, ele ficava restrito às grandes capitais. Isso é uma das apostas do PMDB. Nenhum partido do Brasil tem a capilaridade que o PMDB tem. A força do PMDB nas pequenas e médias cidades é que dá o tamanho do PMDB no Congresso.
Congresso, que é o que eu vou falar na última parte do vídeo. Por quê? Porque é a parte mais importante das eleições que vão rolar esse ano. Então veja, o Jair Bolsonaro está migrando de partido em partido, ele não tem um partido forte. Agora está essa polêmica do PSL. O PSL que virou esse engodo aí de livres, né, do Fábio Osterman, é um cara que, patrocinado por think tanks, negou a entrada do Jair Bolsonaro, depois eles corrigiram, depois voltaram atrás, enfim, não sei. No momento que eu estou gravando esse vídeo, Jair Bolsonaro é do PSL. Mas todo mundo sabe que o Jair Bolsonaro não é liberal. Ele está surfando o discurso econômico liberal porque uma maré vai com as outras. Porque é isso mesmo, ele é um fake, ele é um embuste. O problema é que para essa galerinha liberal fica até complicado, fica vexatório você ter que engolir um Jair Bolsonaro no meio de um discurso liberal. Isso só comprova a nossa tese, né? O fascista é o liberal assustado. Eles são muito mais próximos do que a galera imagina. O problema é que, independente de ficar ou não no PSL, Jair Bolsonaro não tem chance de entrar num partido que tenha condições de eleger um grande número de deputados. A tendência dele é minguar. Por quê? Porque a direita não vai usar toda a sua máquina eleitoreira, grandes grupos de mídia, grandes grupos de think tanks, em apoio à candidatura do Bolsonaro. O Bolsonaro tem um exército de jovens, de crianças. Na internet ele é muito forte, essa galera nem vota, e esses caras criam próprios fakes para votar em enquetes para Bolsonaro, esse tipo de coisa. Não condiz muito com a realidade. Embora sim, isso já esteja passando para além desses grupinhos de internet. Por isso que hoje ele é o cara da direita com mais intenções de voto, e eu acredito que isso realmente seja verdade. Tá, então nós estamos vendo que tem dois candidatos problemáticos, tá, mas os outros? E o que a gente pode dizer dos outros candidatos? Aí nós não temos nem a definição de quem eles serão. Um deles eu já falei, Geraldo Alckmin, que está tentando pensar o quê? Olha, ele tem um grupo forte de partidos, ele vai tentar reunir esses partidos na sua volta, ele vai jogar com a impopularidade do Lula, com a impopularidade do Bolsonaro, ele vai tentar com isso ganhar o apoio dos grandes grupos para chegar a um patamar de segundo turno e aí sim brigar pela presidência. É possível? É possível. Eu acho um pouco difícil porque é o tipo de candidato que não emplaca. E o brasileiro médio, gente, né, a massa, ela é movida por paixões, tá? E vota para ganhar. Isso é um outro problema. Nas classes mais baixas, tá? Essa ideia de liberalismo econômico, esquerda, de jeito, isso não entra muito lá, não, gente, tá? Eu fiz, nas últimas eleições para prefeito, uma experiência muito bacana, eu concorri a vereador, isso não é segredo, e eu fiz um grande trabalho de base, e desde então eu venho mantendo esse trabalho de base. E eu percebi que as eleições, como elas funcionam na periferia. Elas funcionam, gente, bem diferente do que rola na internet. Na internet, a gente tem essa coisa da esquerda, da direita, do liberalismo, do socialismo, isso não está na periferia. Na periferia o povo vota, primeiro, para ganhar, segundo, por um interesse direto, e terceiro, por paixão. Na eleição para presidente, o interesse direto fica um pouco mais distante, porque o candidato a presidente, o candidato a deputado, não vai vir na casa do cara, pagar uma conta desse cara, dar um cesto básico, dar uma grana para esse cara. Então a paixão funciona muito mais. Bolsonaro desperta paixões. O Lula também. O Geraldo Alckmin, não. Isso pode ser um fator que pode tanto ajudar o Lula quanto o Bolsonaro. Eu só acho que nesse ponto o Lula tem muito mais força. Primeiro, porque o Lula vai dizer, olha, tudo isso que eu fiz no meu governo foram avanços para essa classe social. E essa classe social é preponderante. O problema é que ela também se deixa muito levar pela mídia. Por quê? Porque ela não vota para perder e porque ela é facilmente, vamos dizer assim, cooptada por um discurso marqueteiro da mídia. Só que essa mídia não quer abraçar o Bolsonaro. Vai querer abraçar Geraldo Alckmin? A classe média é um pouquinho diferente, porque a classe média, ela, embora tenha hábitos de consumo muito mais próximos da classe baixa, ela, na hora de pensar política, parte dessa classe média pensa como a galera da classe alta, o que é um problema e uma contradição. Essa classe média ainda está muito ressentida com o PT, porque ela ainda não entendeu que ela foi apenas fruto dessa manobra política criada por esses grupos para tirar a Dilma e impor essa agenda econômica que foi imposta no Brasil, que é uma agenda que concentra a riqueza, protege os mais ricos de um problema estrutural internacional do capitalismo e entrega a conta para os mais pobres. A classe média ela
foi iludida por esse discurso de que o PT seria a origem dos problemas, e como ela consome muito think tank, muita televisão, ela ainda está muito ressentida e ela ainda não percebeu todos os prejuízos que foram colocados nesse período curto e desastroso do governo Temer. No meu ponto de vista, as eleições desse ano ainda vai ser um tempo que essa classe média não vai ter percebido. Ainda vai colar o discurso anti-PT. E isso pode ser uma bola contra o Lula, quem sabe a favor do Alckmin, ou quem sabe a favor de um outro nome que pode surgir na disparada durante as eleições. Do outro lado, temos muitos nomes, né? A gente tem a Marina, tem o Ciro Gomes. A Marina é o tipo de jogador que gosta de jogar parado. Eu acho que ela se beneficia justamente porque ela não se envolve em polêmica, ela nunca tem uma declaração polêmica para gerar inimizade, mas ela também não tem pegada, ela não consegue entrar para a eleição com a gana necessária para uma eleição para presidente. Isso ela demonstrou na eleição passada. A favor dela, ela tem. Ela é bastante conhecida, ela estava na última eleição para presidente, ela não tem rejeição, quer dizer, pequena rejeição dela, né, gente? Mas ela não tem uma estratégia que gere paixão. E a paixão também é necessária nesse momento. Ela não tem apoio dos grupos mais à esquerda e nem apoio dos grupos mais à direita. Ela fica como um coringa, como uma incógnita. E a tendência dela é, na hora que a eleição esquentar, que ela murche ainda mais do que murchou na eleição passada. O Ciro Gomes é uma aposta. Por quê? Porque ele está tentando se colocar como uma terceira via. Ele é um político extremamente habilidoso, ele é um político já bastante rodado, sabe como se chega à vitória numa eleição, tem um temperamento muito forte que geralmente joga contra ele, tem uma rejeição muito grande, tem a antipatia de parte da esquerda, tem a antipatia de grande parte da direita, mas ao mesmo tempo é um cara muito bom de debate, é um cara que pode ser bom de propaganda, vamos dizer assim, se tiver uma boa estratégia de marketing. Ele está contando com a impossibilidade do Lula. O Ciro é esperto, ele está contando, olha, se o Lula não puder ir, ele, mesmo que o Lula apoie um outro candidato, que no meu entendimento é provável o que aconteça caso ele não possa ir, ele acredita que mesmo o Lula apoiando outro candidato, que ele consiga esses votos. E aí a eleição ela vai ser muito tumultuada, o debate de repente pode ser muito importante. E esse trabalho de formiguinha que ele vem fazendo há 2 anos aí em universidades, em palestras pelo Brasil inteiro, pode surtir um resultado. Ele está contando com isso para chegar no segundo turno. E se ele chegar no segundo turno, e no meu entendimento ele tem mais chances que a Marina, tudo pode mudar, porque aí sim todo o apoio da esquerda deve vir, e aí ele tem sim chances de ser presidente. Vai depender de contra quem. Temos outros candidatos? Temos, por exemplo, do lado da esquerda. Se fala no Boulos, se fala no Nildo, a própria Luciana Genro ainda tem gente que está comentando. Eu, particularmente, gosto muito do Nildo. Conheço pouco o Boulos, acho que é um cara interessante. E penso que a Luciana não é uma boa pessoa para o executivo. Mas, de qualquer modo, são candidaturas que tendem a não deslanchar, tendem a compor, a marcar uma posição. São candidaturas que eu vejo como importantes, mas não vejo como candidaturas dispostas a chegar para vencer. É um partido pequeno, nós estamos falando de possíveis candidatos do PSOL. Poderia falar também a Manuela Dávila. Eu não sei até que ponto a Manuela é de fato candidata, ou se ela é uma candidata do tipo assim, não, eu vou sair candidata porque se o Lula tiver a sua liminar cassada, não puder no meio do caminho continuar, o PT vai pular para um apoio para Manuela. Pode ser isso também. E por isso que ela pode estar dizendo que essa eleição dela é verdadeira e não é apenas uma jogada de marketing. Mas independente, gente, eu quero concluir esse vídeo falando da eleição para o Congresso. A eleição do Congresso, gente, é a mais importante. Porque independente de quem chegue lá, é o Congresso quem determina as coisas. O presidente ele pode utilizar uma medida provisória, um decreto, mas o poder mesmo de mudança está na mão do Senado e da Câmara Federal. Nós temos que eleger verdadeiramente senadores e deputados federais comprometidos. Essa eleição não pode passar despercebida. Procure pessoas capacitadas, com inteligência, que tenham pessoas que tenham condições de interpretar e de modificar as leis. O povo vota muito mal para o Congresso. Essa é a dica. Gente, vamos pesquisar no seu estado. Pesquise no seu estado. Quem são os candidatos a deputado federal?
Deputado estadual também, governador também, mas como o foco é a eleição brasileira, eu vou falar mais do deputado federal e dos senadores. Pensem em pessoas que tenham preparo. Pesquisem a história desses caras. Eu não vou nem dizer para vocês votarem em candidatos progressistas. Vocês sabem que o viés do canal aqui é esse. Mas independente do seu viés, se por um acaso você não é de esquerda e está vendo esse vídeo, pelo menos pense num candidato que tenha condições de estar lá. O campo progressista, mais do que nunca, a gente parece que não dá bola para os candidatos, para o Senado e para a Câmara Federal, mas são esses os caras que a gente tem que prestar atenção. Às vezes, nós não vamos encontrar um candidato que reúna as características que a gente quer. Mas então vamos no mais próximo, vamos naquele que na hora que o bicho pegar, que tiver lá rolando uma votação tipo da reforma trabalhista, tipo da reforma da Previdência, que seja um cara que tenha comprometimento com quem o elegeu, com o discurso que ele fez na eleição. E que ele, por mais que ele não seja um santo, e não há santo na política, que ele fique pelo menos com medo de votar contra o trabalhador. Com medo de depois não conseguir pedir voto para esse trabalhador, com medo de se contradizer entre o que ele falou na eleição e o que ele fez. A gente tem que acompanhar os nossos candidatos, tanto no que eles estão fazendo lá, como com o que eles já fizeram, para que a gente saiba o que eles podem vir a fazer. Não adianta nada eleger o Lula, eleger o Ciro Gomes, eleger o Nildo, eleger quem quer que seja, sem um Congresso minimamente decente. E é lógico, gente, eu não estou aqui para defender a eleição, dizer que a eleição muda alguma coisa. Eu já fiz um vídeo só sobre isso. Eu acho que a gente tem que usar as eleições, o campo progressista tem que usar as eleições como uma maneira de manter a esquerda funcionando, para que a gente continue realizando o trabalho mais importante, que é o trabalho de base, que é a construção da consciência de classe, para que aí sim a gente possa criar um ambiente que traga a perspectiva de realmente promover uma mudança. Nós não vamos promover uma mudança com um sistema fechado, com uma ditadura, com censura, com um governo de ultradireita nos coordenando. Por isso que, no meu entendimento, a esquerda não pode abrir mão das eleições e de ter lá os seus representantes. Ah, uma esquerda burguesa, a eleição é burguesa. Tudo bem. Eu só quero que vocês entendam que é melhor votar do que não votar, porque eu não vi nenhum argumento dessa esquerda que não vota que me convença do contrário. Porque essa esquerda que não vota também não faz trabalho de base, também não faz nada, ela fica lá, tô estudando primeiro para depois fazer alguma coisa. Meu velho, tu tá estudando enquanto pode. Tu já pensou que de tanto tu deixar as eleições de lado, daqui a pouquinho até os livros que tu estuda vão ser proibidos? Tá ok, galera, é um vídeo longo, confuso, mas eu acho que era um tema necessário. Vai ter vídeo toda semana de novo. O Sai da Matrix está voltando com força total. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e falou, valeu. Até a próxima.